Vamos começar esse vídeo com mais uma questão que segue a nova atualização da legislação de trânsito. Seja muitíssimo bem-vindo ao canal R7 Via Urbana, que você vai encontrar tudo que você precisa para ser aprovado no seu exame de legislação. Aproveita para curtir esse vídeo, se inscrever aqui no canal e ativar o sino de notificações para ser notificado pelo YouTube sempre que for postado um vídeo novo aqui. E caso você precise de aula de reforço, me chama lá no direct do Instagram R7 Via Urbana. Vamos à primeira questão que já está aqui na tela, acompanha comigo. Essa primeira questão já segue a atualização da nova legislação de trânsito e diz o seguinte: assinale a alternativa que indica o órgão responsável pelas atuais alterações na legislação de trânsito brasileira. Alternativa A, Departamento Estadual de Trânsito, DETRAN. Alternativa B, Circunscrição Regional de Trânsito, CIRETRAN. Alternativa C, Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN. E alternativa D, Secretaria Nacional de Trânsito, SENATRAN. Essas mudanças são de responsabilidade do CONTRAN, que é o Conselho Nacional de Trânsito. Informação também importante sobre o CONTRAN, que ele é o órgão máximo normativo do Sistema Nacional de Trânsito. Você já sabia? Deixa aqui nos comentários. Questão número 2. A medida provisória de número 1327, de 2025, trouxe alterações quanto à forma de emissão da CNH, estabelecendo que o documento poderá ser expedido. Essa questão aqui também, ela faz parte da modificação da legislação de trânsito. Agora, como serão expedidos as documentações no caso da CNH? Apenas por meio digital. Alternativa B, apenas por meio físico. Alternativa C, obrigatoriamente em meio físico e digital. E alternativa D, em meio físico ou digital, a critério do condutor. Segundo a nova legislação, poderá ser físico ou poderá ser digital. Caso o condutor escolha por meio físico que ela seja emitida fisicamente, a CNH, ele será obrigado a portar esse documento. Caso contrário, ele queira que essa CNH seja digital, ele não precisará andar com o documento físico, ficará a critério do condutor. Se ele escolher o documento físico, deverá andar com ela. Se ele escolher o documento digital, ele deverá ter o documento digital obrigatoriamente. Lembrando que o documento físico é de responsabilidade de emissão do DETRAN e o documento digital é responsabilidade da SENATRAN, que é a Secretaria Nacional de Trânsito. Essa mudança é muito importante e todo candidato e todo condutor deve saber. Questão número 3. Segundo a nova legislação, a idade mínima para conduzir veículo automotor com capacidade acima de 20 passageiros é: alternativa A diz, permanece sendo 20 anos. Alternativa B, permanece sendo 21 anos. Alternativa C, passará a ser 18 anos. E alternativa D, permanece sendo 19 anos. Alternativa B é a correta, permanece sendo 21 anos. Caso o condutor queira conduzir ônibus ou micro-ônibus, ele deverá ter no mínimo 21 anos para se habilitar na categoria D. Questão 4. O condutor habilitado na categoria B, que posteriormente habilitar-se na categoria A, receberá: alternativa A, 2 registros no RENASC. Alternativa B, um único registro na RENACOM. Alternativa C, um único registro no RENASC. E alternativa D, 2 registros na RENACOM. Alternativa correta é a alternativa C, um único registro no RENASC. Independente de quantas carteiras o condutor tenha, igual aqui, por exemplo, categoria A, B, C ou D, ele vai ter apenas um registro, independente de quantas carteiras ele tenha. Questão 5. Segundo a nova legislação, até quantos pontos o candidato poderá perder no exame prático de direção? Anteriormente era 3 pontos, mas isso mudou. Alternativa A diz 5 pontos, alternativa B diz 3 pontos, alternativa C não poderá perder pontos e alternativa D, 10 pontos referentes às infrações de trânsito. Essa é a alternativa correta. Agora o candidato ele poderá perder 10 pontos contando a partir das infrações que já existem. Por exemplo, infração leve, 3 pontos, infração média, 4, infração grave, 5 e infração gravíssima, 7 pontos. Caso ele cometa essas infrações e some 10 pontos, ele então será reprovado no exame prático de direção veicular. Questão 6.
Considerando as novas regras de trânsito, quantos pontos o candidato deverá acertar no exame de legislação para ser aprovado? Como muitos de vocês já sabem, anteriormente o candidato tinha que acertar 80%, considerando que alguns estados tinham 40 questões e outros estados 30 questões. Nos estados com 40 questões, ele tinha que acertar 28 questões, e nos estados com 30 questões, ele deveria acertar 21 questões. Mas isso mudou. Agora será obrigatório acertar 20 questões em todos os estados, pois as provas serão padronizadas. Serão 30 questões para todos os estados e todos os candidatos deverão acertar no mínimo 20 questões. Por isso, a alternativa correta é a alternativa D, no mínimo 20 pontos para cada 30 questões. Questão 7. A ordem do agente da autoridade de trânsito está identificada pelo código GA04, significa gesto do agente número 4. Alternativa A, ordem de seguir. Alternativa B, ordem de parada obrigatória. Alternativa C, ordem de convergir à esquerda. Alternativa D é a correta, diminuição de velocidade. Se vocês observarem aqui, do lado da mão do agente de trânsito, nós temos duas setas, uma para cima e uma para baixo, indicando que o agente de trânsito está fazendo um movimento com o braço. Questão número 8. As luzes de cores pré-estabelecidas são utilizadas para controles de fluxos. Luzes de cores pré-estabelecidas, informação importantíssima. Alternativa A, somente para veículos de tração animal? Serve para veículos de tração animal, mas não somente. Alternativa B, somente para veículos de propulsão humana? Serve para veículos de propulsão humana, mas não somente para veículos de propulsão humana. Alternativa C, estacionamento de veículos. E alternativa D, pedestres ou veículos. Essa sinalização de luzes de cores pré-estabelecidas é a sinalização semafórica, que ela serve tanto para pedestre, como nós temos aqui na alternativa D, e serve também para veículos. Então, aqui em cima nós temos a imagem da sinalização para pedestre e aqui embaixo nós temos a sinalização para veículos, por isso a alternativa D é a correta. O órgão que fornece embasamento técnicos às deliberações do COTRAN, formado por especialistas, é denominado alternativa A, órgão regulador. Alternativa B, Câmara Recursora. Alternativa C, Câmara Temática. E alternativa D, CETRAN. Alternativa C é a correta, são as câmaras temáticas. E elas fazem parte, elas são compostas, na verdade, pelo CONTRAN, que é o Conselho Nacional de Trânsito. Questão 10. As mensagens expressas nas placas de sinalização de advertência são de caráter de alternativa A, ordem. Alternativa B, recomendação. Alternativa C, obrigação. E alternativa D, educação. Como nós podemos ver aqui do lado, nós temos placas de advertência. Essas placas, elas têm caráter de recomendação. Alternativa B é a alternativa correta. As placas de advertência, elas servem para mostrar para o condutor que existe alguma situação de risco à frente ou alguma forma de perigo à frente. Esse condutor ele deve tomar cuidado. Questão 11. A placa de número A1A, advertência número 1, adverte. Alternativa A, curva à esquerda. Alternativa B, curva acentuada à esquerda. Alternativa C, curva acentuada em S à esquerda. E alternativa D, vire à esquerda. Alternativa correta é a B, curva acentuada à esquerda. Não podemos confundir essa placa aqui com a placa de regulamentação, que é uma placa vermelha no formato circular, que tem também uma informação semelhante, que é vire à esquerda. Então, a placa de vire à esquerda, ela é uma placa vermelha de regulamentação. Questão 12. O tempo de reação é aquele que transcorre entre. Essa é uma pergunta de direção defensiva. Alternativa A, tempo aproximado de 3/4 de segundo. Alternativa B, acionar os freios e parar. Alternativa C, ver o perigo e tomar as providências. E alternativa D, perceber o perigo e parar. O tempo de reação é o tempo que transcorre entre ver o perigo e tomar as providências. Existem 3 tempos de reação, frenagem e parada. Aqui na imagem nós podemos ver. O primeiro tempo é este aqui, que é o tempo de reação. É o tempo de intervalo em que o condutor enxerga o perigo e pisa no freio. O tempo de frenagem é o tempo que o veículo percorre quando o condutor aciona o pedal de freio até a parada.
E o tempo de parada, que é esse último aqui, é quando você soma o tempo de reação e o tempo de frenagem. Quer dizer que o tempo de reação mais o tempo de frenagem é igual ao tempo de parada. Questão 13. Não sendo possível identificar o infrator, a responsabilidade pela infração será: alternativa A, do arrendante; alternativa B, do proprietário do veículo; alternativa C, do condutor; e alternativa D, não haverá responsabilidade, pois não foi possível identificar o infrator. Quando não é possível identificar o infrator, o responsável será o proprietário do veículo. Alternativa B é a correta. Questão 14. São causas de colisões durante as ultrapassagens, exceto. Precisamos encontrar o que não é uma causa de colisão nas ultrapassagens. Alternativa A. Não avaliar corretamente o espaço disponível e o tempo necessário para a ultrapassagem. Alternativa A é uma causa de colisão nas ultrapassagens, então não pode ser essa a alternativa. Alternativa B. Não observar a distância lateral. Também pode provocar um acidente durante as ultrapassagens. Alternativa D, forçar a ultrapassagem, também pode provocar um acidente. A única que não pode provocar um acidente é a alternativa C, aumentar a velocidade ao mudar de faixa de trânsito. Por quê? Aumentar a velocidade é um procedimento para fazer a ultrapassagem, por isso a alternativa C é a correta. Questão 15. O condutor infrator penalizado em 5 pontos no seu prontuário cometeu uma infração. Alternativa A, leve; alternativa B, gravíssima; alternativa C, média; e alternativa D, grave. Infração leve, 3 pontos; infração gravíssima, 7 pontos; infração média, 4 pontos; infração grave, 5 pontos. Aqui pediu uma infração de 5 pontos, então a alternativa correta é a alternativa D. Infração grave, soma-se 5 pontos no prontuário. Questão 16. Quando as rodas perdem o contato com o piso devido a uma camada entre o pneu e o solo, ocorre. Então aqui nós temos uma situação em que nós podemos ver esse carro que ele passa numa poça de água, né, o piso está molhado, e aqui acontece um fenômeno que ele perde o contato do pneu com o asfalto por causa da água. Como é chamado? Alternativa A, condição adversa de tempo; alternativa B, derrapagem; alternativa C, aquaplanagem; e alternativa D, substerçamento. A alternativa correta é a C, aquaplanagem. Qual é a diferença entre aquaplanagem e derrapagem? Na aquaplanagem, o pneu perde o contato com o solo devido a uma fina camada de água. Já na derrapagem, o pneu ele se arrasta no asfalto com o asfalto seco. Questão 17. A soma das infrações gravíssima, grave, média e leve totalizam: infração gravíssima são 7 pontos, infração grave são 5 pontos, infração média 4 pontos e infração leve 3 pontos. Por isso a alternativa A é a correta. Soma-se 19 pontos todas as infrações. Questão 18. Cabe ao Detran, alternativa A, julgar recursos interpostos pelos infratores. Quem faz isso é a JARI, que é a Junta Administrativa de Recursos e Infrações. Alternativa B, realizar estudos sobre assuntos específicos. Alternativa C, expedir permissão para dirigir e carteira nacional de habilitação. E alternativa D, estabelecer as normas regulamentares do Sistema Nacional de Trânsito. Alternativa C é a correta. O Detran ele é responsável pela emissão de documentos. Pode ser o documento do condutor, como CNH, PPD ou ACC, mas pode ser também o documento do veículo, como CRV ou CRLV. O Detran também tem outras atribuições, como transferência de veículos, suspensão, cassação, tudo é de responsabilidade do Detran. Questão 19. Veículos transitando por fluxo que se cruzem, ao se aproximarem de local não sinalizado, terá a preferência. Então aqui nós temos uma imagem, temos o veículo amarelo, o veículo azul e o veículo vermelho, e eles estão em um cruzamento não sinalizado. Qual deles terá a preferência nesse caso em cruzamento não sinalizado? Alternativa A, de quem vier pela direita. Alternativa B, de quem vai em linha reta. Alternativa C, de quem desloca pelo fluxo mais intenso dos veículos. Alternativa D, do ônibus por transportar o maior número de passageiros. Alternativa A é a correta. Em cruzamento não sinalizado, a preferência do veículo que vier à direita. Aqui nós podemos pegar como exemplo o veículo amarelo, ele está à direita do veículo azul, então a preferência é do veículo amarelo.
Mas entre o veículo vermelho e o veículo azul, quem terá preferência é o veículo azul, porque ele está à direita do veículo vermelho. Sempre que houver cruzamento sem sinalização, vai seguir essa regra de preferência do veículo que vier à direita do outro, terá a preferência. Questão 20. Onde não houver sinalização regulamentadora, a velocidade máxima nas vias coletoras será. Coletoras são ruas internas pertencentes aos bairros. Alternativa A diz 30 km por hora, alternativa B 20 km por hora, alternativa C 50 km por hora e alternativa D 40 km por hora. Alternativa correta é a alternativa D, 40 km por hora. É uma via coletora, correspondente às ruas internas pertencentes aos bairros, então a velocidade deve ser baixa. Questão 21. O documento onde se encontra o pagamento do IPVA é IPVA, Imposto sobre Propriedade de Veículo Automotor. Essa questão é uma questão relativamente fácil que nós podemos eliminar algumas. Por exemplo, alternativa B e alternativa C são documentos do condutor. Então não pode ser nem alternativa B e nem alternativa C. Aqui nós temos dois documentos do veículo, que é o CRLV e temos também o CRV. A diferença é que o CRLV é o documento de licenciamento e que o condutor deverá andar com ele. Já o CRV é o recibo de compra e venda, é o documento que fica em casa, que ele serve para transferência do veículo. Por isso, a alternativa A é a alternativa correta. O CRLV é o licenciamento e nele deverá constar o IPVA do veículo, que é o Imposto sobre Propriedade do Veículo. Questão 22. O transporte de crianças de 0 a 1 ano em veículo automotor deve ser feito. Alternativa A, em assento de elevação. Alternativa B, no cinto de segurança de 3 pontos. Alternativa C, no bebê conforto. E alternativa D, na cadeira de segurança. Alternativa C é a correta. As crianças entre 0 e 1 ano, no caso, bebê entre 0 e 1 ano, ele deve ser conduzido no bebê conforto. Lembrando que o bebê conforto ele deve ser posicionado para o vidro traseiro do veículo. Questão 23. A operação de carga ou descarga será regulamentada pelo órgão ou entidade sobre a via e é considerada carga e descarga ou descarga. Alternativa A, parada. Alternativa B, estacionamento. Alternativa C, embarque. E alternativa D, desembarque. Existem dois tipos de manobra, que serve para o embarque e desembarque ou serve para tempo superior. No caso de carga e descarga ou descarga, é considerado estacionamento. Carga e descarga, segundo a legislação de trânsito, é considerado estacionamento. Questão 24. Qual das alternativas abaixo representam uma infração gravíssima? Normalmente as infrações gravíssimas, elas colocam em risco a vida das pessoas no trânsito. Alternativa A, estacionar sobre a calçada, é errado, mas não coloca em risco a vida de ninguém. Avançar sinal vermelho, dirigir sem cinto de segurança, ultrapassar pela esquerda em via de mão única. Avançar sinal vermelho é extremamente perigoso, coloca a vida de várias pessoas em risco e é considerado uma infração gravíssima. Questão 25. Em várias de suas atribuições, uma delas é organizar e manter o RENAVAN, que é o Registro Nacional de Veículos Automotores. Essa é uma atribuição do alternativa A, CONTRAN, alternativa B, CETRAN, alternativa C, SENATRAN e alternativa D, CIRETRAN. Alternativa correta é a alternativa C, a SENATRAN, que é a Secretaria Nacional de Trânsito, ela organiza e mantém vários tipos de registros. Questão 26. A rodovia é considerada uma via. Alternativa A, de trânsito rápido, alternativa B, urbana, alternativa C, rural e alternativa D, arterial. A rodovia ela fica fora das áreas urbanas, por isso ela é considerada uma via rural juntamente com a estrada. Então, estradas e rodovias são consideradas, segundo a legislação de trânsito, como vias rurais. Questão 27. O sistema cuja finalidade é absorver os choques provocados pelas irregularidades da pavimentação chama-se alternativa A, diferencial, alternativa B, direção, alternativa C, transmissão e alternativa D, suspensão. É a alternativa correta, suspensão. A suspensão ela é responsável pelo conforto dos ocupantes do veículo e também pela segurança que está relacionada à estabilidade do veículo. Então, o sistema de suspensão ele oferece tanto conforto quanto estabilidade do veículo.
Questão 28. A velocidade máxima permitida em vias arteriais, salvo onde houver sinalização específica, é de, segundo as normas de circulação e conduta, existe uma velocidade máxima que fica pré-estabelecida nas regras de circulação de trânsito para todas as vias públicas, inclusive para as vias arteriais. Quando não houver sinalização específica na via, qual é a velocidade que deve ser seguida? Alternativa A diz 40 km, alternativa B 60 km por hora, alternativa C 80 km por hora e alternativa D 30 km por hora. A velocidade máxima nas vias arteriais é de 60 km por hora. E lembre-se, as vias arteriais são as grandes avenidas compostas por sinalização semafórica, travessia de pedestre, cruzamento de vias e faz também ligação entre regiões. Questão 29. Não é correto adotar a seguinte conduta para a imobilização no caso de fratura. Alternativa A. Antes de imobilizar, puxar o membro colocando-o na posição natural. Alternativa B. Aplicar panos limpos sobre fraturas expostas. Alternativa B é verdadeira. Alternativa C. Manter a vítima deitada. Também é verdadeira. Alternativa D. O comprimento de uma tala deverá ser suficiente para imobilizar também as articulações. Também é uma verdade. A única que não é uma verdade, como está pedindo a pergunta, não é correto adotar, é a alternativa A. Antes de imobilizar, puxar o membro colocando na posição natural. Isso não deve ser feito. Para você imobilizar o membro, você não pode puxar o membro. Então, a alternativa A está incorreta. Questão 30. O condutor que, na direção do veículo, evita situações de acidente ao trafegar com as devidas margens de segurança, estará fazendo uma direção defensiva. Então, segundo essa pergunta, esse condutor aqui, ele está evitando situações de acidentes. Então, ele é um bom condutor. Alternativa A, ele está praticando uma direção corretiva. Alternativa B, ele está praticando uma direção avaliativa. Alternativa C, participativa. E alternativa D, preventiva. Existem duas formas de direção tratadas na direção defensiva, que é a preventiva e a corretiva. Como ele é um condutor que evita situações de risco, a alternativa D é a correta, é a preventiva. A que não deve ser adotado no trânsito é a direção corretiva. Você já sabia? Chegamos ao final dessa aula. Aproveita, se inscreve aqui no canal, ativa o sino de notificações, compartilha esse vídeo com aquele seu amigo que está no processo de habilitação e te aguardo na próxima aula.